Preciso te atualizar também sobre um déficit recorde do São Paulo em toda a sua história. Para completar, o São Paulo pagando parte da dívida que tem com o clube da Série A, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo na pior crise financeira de sua história, dívida próxima a R$ 1 bilhão, prejuízo na temporada passada superior a 289 milhões de reais. Ainda assim, São Paulo conseguiu pagar nos últimos dias parte de uma pendência que tem com o Grêmio pela compra do Ferreira. A operação havia sido fechada em 2,5 milhões de dólares e o Grêmio vinha cobrando bastante, com direito inclusive a uma ação na Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O tricolor paulista depositou nos últimos dias 1 milhão e 400 mil dólares ou 8 milhões de reais na conta do Grêmio, referentes a quase metade dessa quitação. Na teoria, você comprou por 2,5, tá pagando 1.400, você pagou mais da metade. Só que com juros e correção monetária, São Paulo já sabe que vai ser obrigado a desembolsar mais ou menos 16 milhões de reais. Já pagou metade, a outra metade vai ser paga assim que o São Paulo tiver um pouco mais menos dificuldade com o seu fluxo de caixa. Antes de receber essa grana, o Grêmio ainda chegou a fazer uma sugestão ao São Paulo, abatendo parte dessa dívida com a transferência em definitivo do zagueiro Arboleda. São Paulo considerou a proposta ruim, manteve o Arboleda e ficou de fazer essa quitação de parte da dívida em relação ao Ferreira. Jogador que até agora não conseguiu se tornar protagonista no tricolor paulista. Ferreira até teve alguns bons jogos, mas não é titular e não tem sido peça-chave como se imaginava. Antes de mudar de assunto, deixa eu só explicar a reintegração do Luan ao elenco principal. Tem muita gente imaginando que o Luan a qualquer momento pode jogar pelo time de cima, o que não é verdade. Tanto é que o São Paulo acabou de enviar a lista com 50 atletas inscritos na Libertadores da América e o nome do Luan não consta. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte tricolor que disse que o Luan passa a treinar no mesmo turno dos demais. E é só isso. Antes ele vinha treinando separado. São Paulo talvez tenha tomado essa decisão com medo de um processo do Luan que poderia obrigar o São Paulo a um pagamento milionário na justiça. Hora de falar sobre o São Paulo com prejuízo histórico, o maior de sua história. Nas últimas horas, membros do Conselho Deliberativo receberam números da temporada passada e o São Paulo, em 2024, registrou um prejuízo de 289 milhões de reais. Isso significa que o tricolor gastou quase 300 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. Nunca desde que foi fundado, São Paulo havia registrado números tão ruins. Entre outras consequências, um valor recorde também da dívida, que hoje gira na casa dos 969 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. São Paulo em crise total, a pior fase do ponto de vista financeiro de todos os tempos do tricolor, que tem tentado buscar uma série de receitas novas, incluindo a captação de dinheiro via FIDC. O acordo com Evangelos Marinax, que vai aportar cerca de 100 milhões de dólares num período de 5 anos, também pode ajudar a mudar essa drástica situação. É também por isso que o São Paulo não contratou jogadores com compra de direitos econômicos nessa janela de janeiro. Vai ser assim na metade do ano e também na janela de janeiro de 2026. Só para arrematar com todas essas alterações, o São Paulo afirma a seus conselheiros que projetam superávit de 44 milhões de reais no ano de 2025. Mas, a julgar pelos últimos anos, não dá para imaginar algo positivo. Tricolor, no período de 2021 a 2024, acumula um déficit de 429 milhões de reais. Foram 289 milhões de prejuízo no ano passado, 62 milhões de prejuízo em 2023, superávit de 37 milhões em 2022 e um outro prejuízo de 106 milhões de reais em 2021. Sobre boas novas no São Paulo, direto de Portugal. Fábio, boas mesmo não tem, mas os integrantes do Conselho Deliberativo do São Paulo foram apresentados aos números do balanço da temporada passada, que vai ser divulgado em alguns dias, tá? Até porque é uma exigência das regras dos clubes, eles precisam divulgar o balanço até o fim do mês de abril. E os números são assustadores. Eu lembro que eu cheguei a dizer para vocês que o prejuízo do São Paulo na temporada passada batia na casa dos 191 milhões de reais. Pois bem,
São Paulo fecha 2024 com o maior prejuízo da sua história. O maior déficit, né? Que é quando a gente tem o valor que você gastou subtraído do valor. E o São Paulo, estou só pegando o número aqui, estou fazendo essa enrolação só para ver se eu consigo achar o número, achei aqui, tá? O São Paulo gastou, ou teve um prejuízo no ano passado de 289 milhões de reais. Quase 300 milhões, mais do que o Paulo negócio assustador. E aí, só para explicar ou para contextualizar, em 2021, São Paulo começa essa série de resultados péssimos. 106 milhões de prejuízos. 37 milhões supera 62 milhões de prejuízo em 2023 e agora 289 milhões no vermelho. A soma desse acumulado desde 2021 é de 429 milhões de reais de déficit, só para vocês entenderem um pouquinho da realidade financeira do São Paulo, tá bom? O Galo vai pagar o São Paulo quando pelo Patrick e o Pantera. O São Paulo pagou uma parcela pelo Grêmio, né? Eu vi falar. Deixa eu checar, Rodrigo, se há de fato uma dívida ainda do São Paulo, do Galo com o São Paulo. Vou mandar mensagem para o Robalinho, que é o empresário do Patrick. Doutor, boa noite. Tudo em ordem por aí? Sabe se o Galo já pagou o São Paulo pelo Patrick? Ó, chegou a primeira resposta da noite. Perguntei para uma pessoa envolvida nas tratativas se o valor que o Fortaleza está pagando ao Atlético é de fato próximo a 8 milhões de reais. E a resposta foi menos. Muito menos? Tipo 7? Vou tentar levantar direitinho, tá? Só para a gente poder trazer essa informação o mais precisa possível. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Dorival Júnior. Técnico muito ameaçado de demissão, pode ser dispensado nessa sexta-feira e já dá para dizer que ele virou um fantasma para Luiz Zubeldia. Dezenas, centenas, milhares de torcedores do São Paulo nas redes sociais já se manifestaram a favor da troca. Sai Zubeldia, entra Dorival Júnior, mas calma. São Paulo não fez contato com o Dorival e nem o fará se o Dorival cair nessa sexta-feira. A decisão do Departamento de Futebol, em conjunto com o presidente Júlio Casares, é de permanecer com o Zubeldia, pelo menos até uma próxima crise de resultados. Se o Zubeldia tropeçar no Brasileiro ou na Libertadores, e por tropeçar é uma sequência de tropeços, 2, 3 jogos sem vitória, aí sim o nome do Zubeldia passará a correr risco e o Dorival será uma lembrança. Técnico que deixou o São Paulo para dirigir a seleção brasileira na virada de 2023 para 2024 em alta, com o título da Copa do Brasil. Até por isso, todo mundo adora o Dorival, tanto no centro de treinamento quanto no Morumbi. Nas redes sociais, o nome do Dorival é unanimidade. O presidente Júlio Casares entende que o Zubeldia merece uma sequência de trabalho e está descartada a demissão caso o Dorival caia de forma imediata na seleção brasileira. Vai haver a necessidade de uma sequência de resultados ruins para que o Zubeldia seja dispensado. E essa saída do Dorival pode acabar gerando uma bola de neve no futebol brasileiro. É que além de ser um fantasma para o Zubeldia, o cargo do Dorival também se torna uma ameaça para o Palmeiras. O Abel Ferreira é um dos cotados. Felipe Luiz da mesma maneira no Flamengo. Embora a gente já tenha contado de forma definitiva que o nome dos sonhos da CBF hoje é o de Carlo Ancelotti. Técnico italiano que dirige o Real Madrid, voltou a ser contactado, mas, como da outra vez, o Ancelotti condicionou sua ida para a seleção brasileira ao fim da atual temporada. A temporada só termina para o Real Madrid depois do Super Mundial de Clubes, que termina em julho. A família, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega deixando seu like, se inscreva nesse canal, ativa também o sininho de notificação. É muito importante a sua participação, né? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos pra cima.